E por falar em redes sociais, com a crescente presença da tecnologia em nossas vidas, os crimes cibernéticos têm se tornado uma ameaça cada vez mais real. São hackers, fraudes, golpes, pessoas caluniando através das redes sociais, colocando em risco nossos dados, nossas finanças e até mesmo os nossos valores. Hoje vamos entender como esses crimes acontecem, como podemos nos proteger e quais direitos tem a vítima no ambiente virtual. Você sabe o que fazer caso seu celular ou seu computador sejam invadidos ou você seja difamado em uma rede social? Para falar sobre esse assunto, eu recebo a advogada criminalista, doutora Camila Visoto. E você que nos acompanha pode participar através do nosso WhatsApp, 98884-6107. Boa tarde, doutora, bem-vinda ao Ver Mais. Boa tarde, obrigada pelo convite. Eu que agradeço por trazer esse assunto de uma forma diferente. Normalmente é uma notícia que a gente repercute. Hoje a gente vai fazer um alerta, porque independente da condição social, financeira, ou até mesmo de educação, está todo mundo sujeito hoje a algum tipo de crime virtual. Por isso, a minha primeira pergunta é para ti, justamente, como especialista na área, como advogada criminalista. Você já foi vítima de algum tipo de crime cibernético? Já fui, sim, Keltrin. Como você bem disse, eu sou advogada criminalista e por diversas vezes eu já sofri linchamento virtual, a cultura do cancelamento por conta de algumas defesas criminais. Então, já recebi ameaças por Instagram, pelo WhatsApp, por pessoas que não entendem o papel do advogado na defesa do cidadão. E nesse caso, qual foi a tua medida para se proteger nos termos legais? Boletim de ocorrência, tem que ir na polícia fazer boletim de ocorrência, comunicação no meu órgão profissional, E aí todos aqueles cuidados que a gente tem que ter. Não passou disso, mas e também ação de indenização por danos morais. Eu fui para a área civil também e consegui barrar. Mas assim, sempre tem alguma mensagem ofensiva. No caso, tanto para registrar BO quanto entrar com uma ação, precisa ter prints? Precisa ter prints, ou testemunhas. Tá? Os prints eles têm que ser coletados com uma metodologia correta, porque hoje o print ele é muito manipulável também, consegue se manipular, é uma prova manipulada. Então, você tem que levar para o cartório, fazer uma ata notarial, e ou com testemunhas ou só com essa prova e registra o boletim de ocorrência. Informação importantíssima, então, se você achar no primeiro momento, antes de procurar advogado, ele acha que posso estar sendo vítima, reúne os prints e aí procura uma advogada para que... Porque às vezes nesse tempo de você esperar 1, 2 dias, a pessoa pode apagar e aí você não tem a prova, Sim. Então, guarda as provas, procura um especialista. E em termos profissionais, como também que tu lidou com isso? Porque isso para muitos profissionais, advogados, médicos, engenheiros, até mesmo jornalistas, pode ser um cerceamento também, uma forma de calar aquela pessoa, de silenciar, Sim, sim. Causa um impacto psicológico, Porque estamos apenas fazendo o nosso trabalho. Então, causa um impacto psicológico. Procurei ajuda, conversei com outros colegas, mas continuei, não dá para parar. Agora, quando a gente fala desse impacto nas pessoas, a gente se aproxima muito da cultura do cancelamento que vem tendo muito na internet, nas redes sociais, Onde um indivíduo ou um grupo de indivíduos, eles passam a agredir, a punir uma pessoa por um determinado comportamento que elas simplesmente não aceitam ou acham inadequado, ainda que não seja um comportamento ilícito, Então, passam a compartilhar mensagens ofensivas, imagens, comentários, e aqui muitas pessoas se isolam, Acabam perdendo emprego. A gente vê casos de suicídio por conta desse tipo de informação. Então, tem que ter muito cuidado, tem que cuidar, tem que ter uma rede de apoio, E tomar as providências judiciais. O pessoal não pode ter medo. Então, tem que procurar uma delegacia, procura um advogado da confiança, registra, como você bem falou, reúne provas
e não se recolher e ficar com medo. Bem, já falamos então dessa questão do cancelamento, das questões sem ética no caso, mas também outra coisa que tem acontecido também são os hackers, né? Que clonam as contas das redes sociais, do WhatsApp. O que fazer nesses casos? Como se proteger? Estamos vivendo numa era de golpes virtuais, né? Muito cuidado. Quando receber uma mensagem dizendo que é um conhecido, um parente que trocou de número, sempre tentar confirmar com alguém, não clicar em links duvidosos, porque nesses links é onde eles vão ter acesso ao WhatsApp, né, a hackear o WhatsApp, e principalmente não fazer transferência bancária. Nem todas as pessoas elas têm um conhecimento acerca da rede social, né, para não fazer essas transferências bancárias, ou às vezes não ter como entrar em contato para ver se não é um parente ou não, mas todo cuidado é pouco. Então, não clicar em links, sempre se certificar, evitar atender chamadas de vídeo. Hoje em dia também é muito interessante, de números que você não conhece, porque com a inteligência artificial, nós estamos tendo casos de quando atende a chamada de vídeo, printa o rosto e aí você consegue abrir contas, né, pelo reconhecimento facial. Então, tem que ter muito cuidado hoje em dia com as redes sociais. Essa eu confesso que eu desconhecia, o perigo, né? E a doutora falou sobre não acessar links e principalmente não passar nenhum número de verificação. Não. Né? Porque muitos sites, como medida de segurança, para mudar o número de celular ou o aparelho, né, te pede ali um código de verificação. Então, isso ali é batata para ter certeza. Eu acho que não tem exemplo pior, né, de hackeamento, como através, então, desse código de verificação. Não passe nunca. Doutora, agora, recentemente, o Facebook anunciou, né, o Grupo Meta, que não vai ter mais o sistema de verificação de notícias falsas também. Que também é um grande perigo, né, porque isso também causa muitos problemas às pessoas, à sociedade de um modo em geral. Qual que é a sua orientação também nesse caso para conseguir medir o que é notícia falsa e o que não é? Cuidado redobrado. Viu uma notícia, não se vincule apenas com aquela fonte. Procurar outras fontes. A rede social e a internet, elas estão aqui para nos trazer conhecimento, né? Infelizmente, algumas pessoas utilizam de forma errada. Então, viu uma notícia? Procura em algum site de pesquisa. Temos tantos, né? Então, cuidar com todas as notícias. Cuide, se certifique. Eu sempre digo não apontar o dedo para a pessoa, né? Antes de tomar alguma providência, antes de tomar alguma medida drástica, às vezes, quando uma pessoa está sendo acusada de algo ou não, cuidar com as notícias. Doutora, para quem está nos acompanhando agora e já foi vítima de uma fraude financeira, né? Fez um Pix indevido, comprou um cartão que não era premiado. E essa pessoa, às vezes, está ali constrangida, né? Porque ela tem vergonha da própria família de assumir que caiu num golpe. Isso a pessoa que passa por isso, ela se sente extremamente impotente, né? Se sente, assim, eu sou uma burra. Mas não é que ela é. Ela, naquele momento, ela caiu. Qual que é a sua orientação? Então, isso acontece, Keltrin, em todas as famílias. Já tive na minha família também. Né? Então, assim, a pessoa não tem que se sentir desse jeito. Primeiro de tudo, procurar o banco, se for um Pix, algo assim, porque os bancos, hoje em dia, já temos decisões que eles têm que evitar, pode fazer a devolução dos valores, né? E procurar a ajuda da polícia. Não passar dados pessoais, CPF, RG, endereço, cuidar muito para quem você está enviando esses dados. E existe um prazo para que essas medidas sejam tomadas? Existe um prazo, tá? Em relação aos crimes contra a honra, calúnia, difamação, injúria, a pessoa faz o boletim de ocorrência e ela tem 6 meses para manifestar a vontade dela de entrar com uma ação. E aí ela pode entrar com uma ação através de advogado. No caso de fraudes financeiras, ameaça, né, quando se torna não que a calúnia, a injúria seja um crime
menos, né, mais tranquilo, mas em caso de crimes mais graves, né, onde a gente vai ter fraudes, extorsão, o prazo daí ele é bem maior, porque a gente entra numa parte de crime de ação pública incondicionada. Essa ação, ela é do Estado, o Ministério Público, ele tem responsabilidade. Então, vai correr lá nos prazos de prescrição, conforme o tempo da pena. 3, 4, 5, 10, 20 anos, dependendo o que ocorrer. E doutora, o sistema brasileiro, ele está preparado? Existem advogados públicos também que podem assumir essas causas? Aqui em Joinville tem a Defensoria Pública, que cobre bastante essa demanda, né? Temos muitos advogados especialistas na região e esse tem que ser um cuidado de você procurar um advogado que trabalha na área também, né? Então, temos muitos advogados especialistas na região. E locais que não têm defensoria pública, né, como Joinville tem, então, São Francisco, Araquari, Barra do Sul, tem uma lista de advogados particulares e que fazem advocacia dativa para o Estado e que podem ajudar pessoas que não têm condição financeira. Perfeito. Doutora Camila Visoto, hoje conosco, agradeço muito sua presença aqui no Ver Mais. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite, Keltrin. Muito obrigada.